O pensamento criou muitas formas diferentes de poder em nós psicologicamente, mas todas elas são limitadas. Quando há a libertação da limitação, há um surpreendente sentido de poder. Não o poder mecânico, mas um extraordinário sentimento de energia. Isso nada tem a ver com o pensamento e, portanto, esse poder, essa energia, não pode ser mal empregados. Mas se o pensamento diz, vou usá-la, então esse poder, essa energia, é dissipada. Outro fator que existe em nossa consciência é o pesar, o desgosto, a dor e as mágoas, que permanecem na maioria dos seres humanos desde a infância. Esse ferimento psicológico, a sua dor, é lembrada e resiste. O desgosto nasce dele, o pesar está envolvido com ele. Há o pesar global da humanidade, que deparou com milhares e milhares de guerras pelas quais milhões de pessoas choraram. A máquina da guerra ainda está conosco, dirigida pelos políticos, reforçada pelo nosso nacionalismo, pelo sentimento de que estamos separados dos demais. Nós e eles, você e eu. É um pesar global, o que os políticos estão construindo e construindo cada vez mais. Estamos prontos para outra guerra. E quando nos prepararmos para alguma coisa, há uma espécie de explosão em algum lugar. Pode não ser no Oriente Médio, pode acontecer aqui. Uma vez que estamos nos preparando para alguma coisa, vamos consegui-la. É como preparar comida. Mas somos tão estúpidos que tudo isso continua, inclusive o terrorismo. Estamos perguntando se todo esse modelo de estarmos magoados, de conhecermos a solidão e a dor, de resistirmos, de nos recolhermos, de nos isolarmos, o que causa dor física, pode ter um fim se o desgosto, o pesar de perdermos alguma crença preciosa que temos mantido, ou a desilusão que vem de perdermos alguém que havíamos seguido, por quem lutamos, nos entregando, pode também ter um fim. É possível sermos sempre livres de tudo isso? É possível se nos aplicamos e não apenas falamos interminavelmente sobre isso. Nessas circunstâncias, percebemos que estamos magoados psicologicamente desde a infância. Vemos todas as consequências desse ferimento a que resistimos, do qual nos retraímos não querendo mais ser feridos. Nós encorajamos o isolamento e, portanto, construímos um muro em volta de nós mesmos. Em nossas relações, estamos fazendo o mesmo. As consequências de sermos feridos desde a infância são a dor, a resistência, o recolhimento, o isolamento, um medo cada vez mais profundo. E como disse o conferencista, ao pesar global da humanidade. Os seres humanos têm sido torturados pelas guerras, torturados pelas ditaduras, pelo totalitarismo, torturados nas diversas partes do mundo. E há o pesar pelo meu irmão, pelo meu filho, pela minha mulher que fugiu ou que morreu. O pesar da separação, o pesar que acontece quando um está profundamente interessado em alguma coisa e o outro não está. Em todo esse pesar, não há nenhuma compaixão e nenhum amor. O fim do pesar traz o amor. Não o prazer, não o desejo, mas o amor. Quando há amor, há compaixão. E disso nasce a inteligência, que nada tem a ver com a inteligência do pensamento.
Temos que olhar muito cuidadosamente para nós mesmos como humanidade, para o motivo pelo qual carregamos todas essas coisas em nossas vidas, o motivo pelo qual jamais damos fim a essa condição. Será em parte pela indolência e em parte pelo hábito? Geralmente nós dizemos, faz parte do nosso hábito, parte do nosso condicionamento. O que eu posso fazer? Como posso me descondicionar? Não consigo encontrar a resposta e vou até o guru na porta ao lado. Ou, mais longe, ao padre, ou a este ou aquele outro. Nós nunca paramos e dizemos, vamos olhar cuidadosamente para nós mesmos e perceber se podemos vencer isso, como qualquer outro hábito. O hábito de fumar pode ser suspenso, ou o hábito das drogas e do álcool, mas nós dizemos, que importância tem? Estou envelhecendo e, de qualquer maneira, o corpo está se destruindo. Assim, que importância tem um pouco mais de prazer? E assim prosseguimos. Não nos sentimos completamente responsáveis por todas as coisas que fazemos. Pelo contrário, culpamos o nosso meio, a sociedade, os nossos pais, a hereditariedade. Achamos alguma desculpa, mas nunca nos aplicamos. Se realmente tivéssemos o anseio imediato de descobrir por que estamos feridos, isso pode ser feito. Estamos feridos porque construímos uma imagem de nós mesmos. Isso é um fato. Quando dizemos, eu estou ferido, é a imagem que temos a nosso próprio respeito que está ferida. Alguém aparece e pisa com sua bota nessa imagem e nós nos ferimos. Nós nos ferimos pela comparação. Eu sou isso, mas a outra pessoa é melhor. Enquanto tivermos uma imagem de nós mesmos, nós vamos nos ferir. Esse é um fato. E se não prestarmos atenção a esse fato, mas retivermos uma imagem de nós mesmos, de qualquer espécie, alguém vai espetar nela um alfinete e nós vamos nos ferir. Se fazemos uma imagem de nós mesmos, como alguém que se dirige a grandes audiências, é famoso e conseguiu uma reputação que deseja manter, então alguém irá ferir essa imagem. Alguém que tem uma audiência maior. Se dermos atenção completa à imagem que temos de nós mesmos, atenção, não concentração, mas atenção, então veremos que a imagem não tem sentido e desaparece. Acho que devemos discutir juntos, de preferência em profundidade, a implicação do pesar, de modo a descobrir por nós mesmos se o pesar e o amor podem coexistir. E também, qual é a nossa relação com o pesar da humanidade. Não apenas com o desgosto, o ferimento ou a dor pessoal, ou com o pesar que surge com a morte. A humanidade tem sofrido milhares de guerras. Parece não haver fim para as guerras. Deixamos isso para os políticos de todo o mundo, para realizarem a paz. Mas o que eles estão fazendo, se vocês entenderam, jamais trará a paz. Estamos todos nos preparando para a guerra. As preparações vão ter alguma espécie de explosão em algum lugar do mundo. Nós, seres humanos, nunca fomos capazes de viver em paz uns com os outros. Falamos bastante sobre isso.
As religiões pregaram a paz, paz e boa vontade na terra, mas, aparentemente, nunca foi possível ter paz na terra. Na terra em que vivemos, que não é a terra inglesa ou a terra francesa, é a nossa terra. Nunca fomos capazes de resolver o problema de matarmos uns aos outros. Provavelmente temos violência em nossos corações. Nunca estivemos livres do sentido de antagonismo, um sentido de retaliação. Nunca estamos livres dos nossos medos, pesares, ferimentos e da dor da existência diária. Nunca temos paz e conforto. Estamos sempre em agonia. Isso faz parte da nossa vida, parte do nosso sofrimento diário. O homem tentou muitos modos de ficar livre desse sofrimento sem amor. Ele o suprimiu, fugiu dele, identificou-se com alguma coisa maior, entregou-se a um ideal, crença ou fé. Aparentemente, esse pesar nunca pôde terminar. Nós nos acostumamos com ele, contribuímos para que ele exista. Nós o toleramos e nunca nos perguntamos com seriedade, com grande sentido de percepção, se é possível lhe dar um fim. Devíamos também discutir juntos as imensas implicações da morte. A morte faz parte da vida, embora geralmente nós adiemos ou até mesmo evitemos falar dela. Ela existe e devemos discuti-la. E também devíamos indagar se o amor, não a lembrança do prazer, que nada tem a ver com amor e a compaixão. Se o amor, com a sua própria e peculiar inteligência, que a tudo abrange, pode existir em nossa vida. Primeiro, como seres humanos, queremos nos livrar realmente do pesar? Já alguma vez realmente discutimos isso? Enfrentamos isso e entendemos todo o seu movimento, as implicações envolvidas nisso? Por que é que nós, seres humanos, que somos tão extraordinariamente talentosos no mundo tecnológico, nunca resolvemos o problema do pesar? É importante discutirmos essa questão juntos e descobrir por nós mesmos se o pesar pode realmente terminar. Nós todos sofremos de vários modos. Ao pesar pela morte de alguém, ao pesar pela grande pobreza, o que o Oriente conhece muito bem, e o grande pesar da ignorância. Ignorância não no sentido do conhecimento dos livros, mas a ignorância de não nos conhecermos a nós mesmos totalmente, a toda a complexa atividade do eu. Se não entendermos isso profundamente, então permanece o pesar por essa ignorância. Ao pesar de nunca sermos capazes de perceber alguma coisa fundamentalmente, profundamente, embora sejamos muito talentosos em alcançar o sucesso tecnológico e outros sucessos nesse mundo, nós nunca fomos capazes de entender a dor. Não apenas a dor física, mas a profunda dor psicológica. Por mais instruídos ou pouco instruídos que possamos ser, ao pesar pela constante luta, o conflito desde o momento em que nascemos até a morte, ao pesar pessoal por não sermos bonitos externa ou internamente, e ao pesar da ligação com o seu medo, com a sua corrupção, ao pesar por não ser amado e a súplica para ser amado, ao pesar de nunca perceber algo além do pensamento, algo eterno, e finalmente ao pesar pela morte. Descrevemos vários modos de pesar. O fator básico do pesar é a atividade centrada em nós mesmos.
Estamos todos tão preocupados com nós mesmos, com nossos intermináveis problemas, com a velhice, com não sermos capazes de ter um ponto de vista profundo e interno que seja global. Nós todos fazemos uma imagem de nós mesmos e dos outros. O cérebro está sempre ativo, sonhando acordado, ocupando-se com uma ou outra coisa, ou criando quadros e ideias através da imaginação. Desde a infância, nós construímos gradualmente a estrutura da imagem, que é o eu. Cada um de nós está fazendo isso constantemente. É essa imagem, que é o eu, que se fere. Quando o eu é ferido, existe a resistência, a construção de um muro em volta de nós mesmos para não sermos mais feridos. E isso cria mais medo e isolamento. O sentimento de não termos nenhuma relação, o encorajamento à solidão, que também produz o pesar. Após ter descrito as várias formas do pesar, podemos acaso olhar para ele sem verbalizações, sem fugir para uma adaptação intelectual, para alguma forma de conclusão religiosa ou intelectual? Podemos olhá-lo completamente, sem nos afastarmos dele, mas permanecendo com ele. Suponhamos que eu tenho um filho que é surdo ou cego. Eu sou responsável e dá pesar saber que ele jamais poderá olhar para um belo céu. Jamais poderá ouvir as águas correntes. Há esse pesar. Permaneça com ele. Não se afaste dele. Ou suponhamos que eu tenha um grande pesar pela morte de alguém com quem vivi durante muitos anos. Então, há esse pesar, que é a essência do isolamento. Nós nos sentimos totalmente isolados e completamente sós. Agora, permaneça completamente com esse sentimento, não o verbalizando, não o racionalizando, dele fugindo ou tentando transcendê-lo. Tudo isso é o movimento que o pensamento produz. Quando há esse pesar e o pensamento de modo algum o penetra, o que significa que você está completamente pesaroso, não tentando dominar o pesar, mas está totalmente pesaroso. Então, ele desaparece. Só quando há a fragmentação do pensamento é que há a agonia. Quando há o pesar, permaneçam com ele, sem um único movimento do pensamento, de modo que ele exista em sua totalidade. A totalidade do pesar não é eu estar em pesar, eu estar pesaroso. E então não há nenhuma fragmentação nisso. Quando há essa totalidade do pesar, sem haver nenhum afastamento, então há o seu desaparecimento. Sem o fim do pesar, como pode haver o amor? De modo estranho, nós associamos o pesar e o amor. Eu amo meu filho e quando ele morre, fico todo pesaroso. Nós associamos o pesar com o amor. Agora estamos perguntando, quando há sofrimento, pode existir o amor? Mas será o amor desejo? Será o amor prazer, de modo que quando esse desejo, esse prazer é negado, há sofrimento? Dizemos que o sofrimento, como o ciúme, a ligação, a posse, todos fazem parte do amor. É esse o nosso condicionamento.
É assim que somos educados. Isso faz parte da nossa herança, da nossa tradição. Agora, o amor e o pesar não podem andar juntos. Essa não é uma afirmação dogmática ou uma asserção retórica. Quando olhamos para a profundidade do pesar e entendemos o seu movimento, no qual está envolvido o prazer, o desejo, a ligação e as consequências dessa ligação, que produzem a corrupção, quando estamos cônscios, sem qualquer escolha, sem qualquer movimento, cônscios de toda a natureza do pesar, então pode o amor existir juntamente com o pesar? Ou será o amor uma coisa inteiramente diferente? Devemos esclarecer que a devoção a uma pessoa, a um símbolo, à família, não é amor. Se eu sou devotado a vocês por várias razões, há um motivo por trás dessa devoção. O amor não tem nenhum motivo. Se há um motivo, não é amor, obviamente. Se vocês me proporcionam prazer sexualmente ou diversas formas de conforto, então há dependência. O motivo é a minha dependência de vocês, porque vocês me dão alguma coisa em troca. E como vivemos juntos, eu chamo isso de amor. Será? Assim, questionamos tudo isso e nos perguntamos: onde há um motivo, pode existir amor? Onde há ambição, seja no mundo físico ou no mundo psicológico, ambição de estar por cima de tudo, de ser um grande sucesso, de ter poder religioso ou fisicamente, pode existir o amor? É óbvio que não. Reconhecemos que ele não pode existir e ainda assim insistimos. Olhem o que acontece com o cérebro quando pregamos esses truques. Eu sou ambicioso espiritualmente, quero estar perto de Deus, principalmente do seu lado direito. Quero alcançar a iluminação. Vocês sabem todo esse equívoco. Vocês não podem alcançar a iluminação. Provavelmente, vocês não podem alcançar aquilo que está além do tempo. A competitividade, a conformidade, o ciúme, o medo, o ódio, tudo isso continua psicologicamente e interiormente. Ou estamos cônscios disso ou deliberadamente o evitamos. No entanto, eu digo para minha esposa, ou para o meu pai, ou seja lá para quem for, eu amo você. O que acontece quando há uma contradição tão profunda em minha vida, no meu relacionamento? Como pode essa contradição ter qualquer sentido de profunda integridade? E, no entanto, é isso que fazemos até a morte. Pode alguém viver nesse mundo sem a ambição, sem a competitividade? Olhem para o que está acontecendo no mundo exterior. Existe a competição entre as várias nações. Os políticos estão sempre competindo uns com os outros, economicamente, tecnologicamente, multiplicando os instrumentos de guerra. E assim estamos nos destruindo a nós mesmos. Permitimos que isso continue porque também somos competitivos interiormente. Como observamos, se alguns poucos realmente entenderem o que estivemos conversando nos últimos 50 anos e realmente estiverem profundamente envolvidos e tiverem conseguido o fim do medo, do pesar e assim por diante, então isso afetará toda a consciência da humanidade. Talvez vocês duvidem que isso possa afetar a consciência da humanidade. Hitler e o seu grupo afetaram a consciência da humanidade. Napoleão, os Césares, os carniceiros do mundo afetaram a humanidade. Também as boas pessoas afetaram a humanidade.
Não estou me referindo às pessoas respeitáveis. Os bons são aqueles que vivem a vida integralmente e não fragmentariamente. Os grandes mestres do mundo afetaram a consciência humana. Mas se há um grupo de pessoas que entendeu o que estivemos falando, não verbalmente, mas realmente, vivendo a vida com integridade, então isso afetará toda a consciência do homem. Isso não é uma teoria, é um fato real. Se vocês entenderem esse simples fato, verão que ele atinge vocês diretamente. A televisão, os jornais, tudo está afetando a consciência do homem. Assim, o amor não pode existir onde há um motivo, onde há ligação, onde há ambição e competitividade. O amor não é desejo e prazer. Apenas sintam isso e percebam isso. Estamos discutindo tudo isso de modo a produzir ordem na nossa vida. Ordem em nossa casa, que não tem nenhuma ordem. Há muita desordem em nossa vida e sem estabelecer uma ordem que seja total, integral, a meditação não tem qualquer sentido. Se a nossa casa não estiver em ordem, podemos nos sentar em meditação na esperança de produzir pela meditação a ordem. Mas o que acontece quando estamos vivendo em desordem e meditamos? Temos sonhos fantasiosos, ilusões e toda espécie de resultados absurdos. Mas um homem sensato, inteligente e lógico, primeiro deve estabelecer uma ordem na vida diária. Depois ele pode adentrar pelas profundezas da meditação, do seu sentido e da sua beleza, da sua grandeza e da sua validade. Quer sejamos muito jovens, de meia idade ou velhos, a morte faz parte da nossa vida. Assim como o amor, a dor, a desconfiança e a arrogância também fazem parte da vida. Mas não percebemos a morte como parte da nossa vida. Nós queremos adiá-la ou colocá-la tão distante de nós quanto for possível. E então temos um intervalo de tempo entre a vida e a morte. O que é a morte? Essa questão, de novo, é bem complexa. O conceito cristão de morte e sofrimento e a conclusão asiática sobre a reencarnação são apenas crenças e, como todas as crenças, não têm substância. Assim, deixamos de lado esses conceitos e vamos discutir a morte juntos. Podemos ser desagradável, quer dizer, pode ser desagradável, vocês podem não querer defrontá-la, mas vocês agora estão vivos, saudáveis, sentindo prazer, medo, ansiedade e a esperança do amanhã. E vocês não querem se preocupar com o fim de tudo isso. Mas se somos inteligentes, sensatos e racionais, temos que defrontar não apenas o viver e todas as implicações do viver, mas também as implicações da morte. Temos que conhecer a ambas. Essa é a integridade da vida, na qual não há nenhuma divisão. Assim, o que é a morte, pondo-se de lado o término físico de um organismo que viveu erradamente, viciado na bebida, nas drogas e na superindulgência, ou no ascetismo e na negação. O corpo experimenta essa constante batalha dos opostos. Não tem uma vida equilibrada e harmoniosa, mas de extremos. O corpo também experimenta uma grande tensão imposta pelo pensamento. O pensamento dita, e assim o corpo é controlado. E como o pensamento é limitado, produz essa desarmonia. Ele nos obriga a viver fisicamente em desarmonia, forçando, controlando, subjugando, dirigindo o corpo. É isso o que todos nós estamos fazendo, inclusive jejuando por razões políticas ou religiosas, o que é uma violência.
O corpo pode suportar tudo isso por muitos anos, atingindo a velhice sem ficar senil. Mas o corpo, inevitavelmente, chegará a um fim. O organismo morrerá. Será isso a morte? Será que estamos preocupados com o fim do organismo? Seja por causa de uma doença, pela velhice ou por acidente? Será que o pensamento se identifica com o corpo, com o nome, com a forma, com todas as lembranças e diz: a morte deve ser evitada? Será que temos medo de chegar ao fim de um corpo que tem sido atendido, que tem sido cuidado? Talvez não estejamos com medo disso. Especialmente, talvez estejamos dissimuladamente ansiosos a esse respeito. Mas isso não é de grande importância. Muito mais importante para nós é o fim das relações que tivemos, dos prazeres que experimentamos, das lembranças, agradáveis e desagradáveis, tudo o que compõe aquilo que chamamos de viver a vida diária, ir para o escritório, para a fábrica, fazer algum trabalho hábil, ter uma família, estar preso à família, com todas as lembranças dessa família, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, na unidade familiar, que está desaparecendo rapidamente, ao sentido de estarmos relacionados com alguém. Embora nessa relação possa haver grande dor e ansiedade, o sentimento de estarmos em casa com alguém ou de não estarmos em casa e sozinhos. É disso que temos medo? Do fim das minhas relações, das minhas ligações, o fim de uma coisa que eu conheci, algo a que me agarrei, aquilo que me especializei a vida toda. Estarei com medo do fim de tudo isso? Isso é o fim de tudo que é eu? Da família, do nome, da casa, da tradição, da herança, da educação cultural e da herança racial. Tudo o que é eu. O eu que está lutando ou que é feliz. É disso que temos medo? Do fim do eu, que psicologicamente é o fim da vida que estou levando? A vida que eu conheço com a sua dor e seu pesar? É disso que temos medo? Se temos medo da morte e não resolvemos esse medo, mesmo assim a morte chega inevitavelmente. Então, o que acontece com essa consciência, que não é a sua consciência, mas a consciência da humanidade, a consciência da imensa totalidade da humanidade? Se tenho medo como indivíduo, com a minha consciência limitada, é disso que tenho medo. É isso que me amedronta. Percebemos que não é verdadeiro que a minha consciência seja totalmente separada da consciência de todo mundo. Percebemos que esse separatismo é uma ilusão, é ilógico, é doentio. Desse modo percebemos, talvez em nosso coração, em nosso sentimento, que somos a humanidade toda. Não uma consciência individual, coisa que não faz nenhum sentido. E levamos esse tipo de vida, que é dor, pesar e ansiedade. E se o nosso cérebro não transformou um pouco disso tudo, a nossa vida é apenas mais uma confusão para essa totalidade. Mas se percebemos que a nossa consciência é a consciência da humanidade e que somos totalmente responsáveis pela consciência humana, então a libertação dos limites dessa consciência torna-se algo extraordinariamente importante. Quando há essa libertação, então estamos contribuindo para a derrubada da limitação dessa consciência. Então, a morte tem um sentido totalmente diferente. Vivemos uma assim chamada vida individual, preocupados com nós mesmos e com os nossos problemas.
Esses problemas nunca terminam, eles aumentam. Vivemos essa espécie de vida. Fomos criados, educados, condicionados a essa espécie de vida. Você vem a mim como um amigo, você gosta de mim ou me ama e você me diz: olha, sua consciência não é sua. Você sofre como as outras pessoas sofrem. Eu ouço e não rejeito o que você me diz, pois isso faz sentido. É sensato e eu percebo que, pelo que você me diz, pode talvez haver paz no mundo. E eu digo para mim mesmo: agora posso ficar livre do medo? Percebo que sou totalmente responsável por toda a consciência. Percebo, quando estou investigando o medo, que estou ajudando toda a consciência humana a reduzir o seu medo. Então a morte tem um sentido totalmente diferente. Eu não tenho mais fantasias de que vou me sentar ao lado de Deus ou que vou para o céu sobre alguma peculiar nebulosa. Eu estou vivendo a vida que não é a minha vida particular. Estou vivendo a vida de toda a humanidade. E se eu entender a morte, se eu entender o desgosto, estou purificando toda a consciência da humanidade. Por isso é importante entender o sentido da morte e talvez descobrir que a morte possui um grande significado, uma grande relação com o amor. Porque quando você termina alguma coisa, o amor passa a existir. Quando você termina completamente uma ligação, então o amor existe.